Já deu livro. Vai da pedra, deixa falando. Seu coração, seu coração. Olá, aqui é o pastor Paulo Faustino, da Igreja Batista Videira, aqui em Hortolândia, região metropolitana de Campinas. E nós estamos agora no mês do Natal, e apesar de um ano tão difícil como nós estamos vivendo, chegamos ou estamos chegando nessa época tão linda que é a época do Natal. E aqui no canal do YouTube da Igreja Batista Videira, nós vamos falar hoje sobre o Natal e também no próximo vídeo, se assim Deus nos permitir, falaremos sobre o Natal. Muito bem, a linda história do Natal. Essa é uma história muito linda, muito profunda e é muito importante que todos conheçam as verdades que fazem parte desta história. Afinal, a história do Natal não é a história do Papai Noel, mas a história do Senhor Jesus Cristo, da intervenção de Deus no mundo. Imagine que você esteja 2000 anos atrás, uma sociedade bem diferente da nossa, mais especificamente a sociedade de Israel, o povo judeu. E naqueles tempos, 2000 anos atrás, o povo judeu estava vivendo um momento de grande sofrimento, porque ele estava subjugado pelo Império Romano, o violento e poderoso Império Romano. E não apenas isso, mas também havia um outro fato que fazia com que os judeus ficassem um tanto quanto, digamos assim, sem saber o que fazer. Eu me refiro aos 400 anos em que Deus não levantou nenhum profeta em Israel. Por isso, o povo de Deus, povo que Deus criou a partir de Abraão para que dele viesse o Messias, esse povo, o povo judeu, ficou bastante intrigado com isso, porque na história de Israel sempre Deus enviou profetas, mas durante 4 séculos Deus já não enviava mais profetas. Então, 2000 anos atrás, nós estávamos ali num contexto do povo judeu, subjugado pelos romanos e também há 400 anos sem que Deus levantasse profeta. Ainda nós temos dentro desse contexto algo que mexeu muito com todos os judeus e com uma família em especial. Sim, porque aprove a Deus que no coração de Israel, uma família de uma adolescente entre 13 e 14 anos, chamada Maria, e ali naquela família houve algo muito especial. O Evangelho de Mateus, ele narra esse episódio. Eu lerei para você e você verá aqui o texto. Diz assim a palavra de Deus, Mateus capítulo 1, versículos 18 e também 22 e 23. A palavra diz assim: o nascimento de Jesus Cristo ocorreu da seguinte maneira: estando Maria, sua mãe, prometida em casamento a José, antes que coabitassem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia dito através do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado de Emanuel, que significa Deus conosco. Vem comigo, vamos mergulhar na palavra de Deus. A palavra de Deus é maravilhosa e ela nos ensina que o nascimento de Jesus, primeiramente, ocorreu no tempo de Deus. Isso mesmo. A Bíblia é bastante clara que Deus tem os tempos dele. Ele, o Senhor, tem
os seus próprios tempos, os seus próprios momentos, e é Ele quem dirige a história, não somos nós. Assim, a palavra de Deus nos orienta e nos ensina que o Natal, a vinda do Messias, ocorreu no tempo de Deus. Veja que durante 400 anos houve um silêncio de Deus. Ele não mandou nenhum profeta. E parece que esse silêncio era para criar a grande expectativa do que estaria por acontecer. E foi exatamente isso que ocorreu. E após 400 anos de silêncio divino, nós vemos os anjos proclamando a vinda do Messias, o primeiro Natal. Que coisa mais linda! Como Deus é detalhista, como Deus, Ele sabe fazer as coisas. Assim, 2000 anos atrás, surgiu o primeiro Natal, surgiu o nascimento do Senhor Jesus, ou, melhor dizendo, mais corretamente, a encarnação do Verbo. Sim, Jesus sempre existiu, porque Jesus é Deus. João capítulo 1 explica bem isso, pode ler lá. Mas Jesus, ele encarnou, ou seja, aprove a Deus, o Criador, fazer-se criatura para que pudesse assim morrer pelos nossos pecados e nos oferecer salvação eterna. Sendo assim, o nascimento de Jesus ocorreu no tempo de Deus. É Deus quem dirige a história, não sou eu, não é você. Não somos nós que falamos para Deus, faça isso agora. De forma alguma, Deus é Deus. O nascimento de Jesus, além de ocorrer no tempo de Deus, ocorreu do jeito de Deus. Veja o que a Bíblia diz, lá no capítulo 1 de Mateus, versículo 18, a parte B. Estando Maria, sua mãe, prometida em casamento a José, antes que coabitassem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. No casamento, naqueles tempos, entre um casal de judeus, era bem diferente da nossa sociedade. Primeiro havia um comprometimento entre as famílias, uma aliança, e que dizia, olha, o meu filho, a sua filha, eles então serão casados, eles vão se casar. Era a família, ela definia isso. Depois, num segundo momento, que seria como se fosse o nosso noivado, eles ficavam durante cerca de um ano já comprometidos, porém não viviam juntos, não tinham relações sexuais nem nada. Era nesse momento que se encontrava Maria e José, José e Maria. E depois o terceiro passo era o casamento efetivamente. Bem, Maria então estava desposada de José, mas ainda não vivia junto com ele. E ela devia ter 13, 14 anos, em torno disso. E imagine a cena, 2000 anos atrás, numa sociedade bem diferente da nossa, uma sociedade com princípios bastante rígidos, uma sociedade muito preocupada, as pessoas, o povo de Deus, preocupado em seguir a palavra de Deus, os ensinos da palavra de Deus, famílias íntegras, famílias fervorosas, famílias muito religiosas no judaísmo. E veja a cena, Maria entrando na sua casa, ali estava seu pai, talvez lendo o jornal Jerusalém News, não é? Sua mãe cozinhando alguma coisa, e aquela menina, uma adolescente, dizendo, papai, mamãe, preciso muito falar com vocês. E talvez o pai dela disse, olha, eu estou vendo meu jornal, daqui a pouco eu converso com você. Não, não, papai, tem que ser agora. Mamãe, a senhora também precisa vir aqui para escutar a nossa conversa, eu preciso conversar com os dois. Então a mãe, provavelmente, vendo o semblante da filha, falou, deve ser coisa séria. O pai também já ficou preocupado. Diga, minha filha, o que está acontecendo? Imagine a cena, Maria dizendo, papai, mamãe, eu estou grávida. Isso mesmo, eu acho que ficou esse silêncio sepulcral naquela casa. Maria devia estar tremendo.
Que situação! Nos dias de hoje já não é muito fácil uma situação dessa, mas naqueles dias completamente diferentes dos dias de hoje, era absolutamente necessário que a moça casasse virgem, e isso era muito importante, não só para ela, para o seu noivo, para a família do noivo, para a família dela, para a sociedade. E ela, aquela menina, adolescente, dizendo: estou grávida. Eu não sei, a Bíblia não conta como que foi isso, eu estou tentando imaginar. Não deve ter sido nada fácil. Mas com a ajuda de Deus, em algum momento, o pai e a mãe de Maria compreenderam que ela estava grávida, mas que não fora José e também não fora nenhum outro rapaz. Ela estava grávida do Espírito Santo. Foi Deus que plantou aquela semente no corpo de Maria. Ah, meus queridos irmãos, meus amigos, vocês não podem imaginar que situação difícil foi para Maria. Às vezes o plano de Deus para a nossa vida é um plano que nos deixa numa situação difícil. Se você tem alguma dúvida sobre isso, pergunte a José, filho de Jacó, quando ele foi jogado no fundo do poço, ou quando ele foi jogado numa prisão devido à acusação difamatória da mulher de Potifar. Pergunte a Jó, pergunte a Davi. Todos os servos e servas do Senhor passaram muitas dificuldades por estarem trilhando os caminhos do Senhor. Por isso que o Senhor Jesus disse: se você quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Temos que seguir com fé e com confiança ao nosso Senhor. Voltando para Maria, em algum momento, claro que com a ajuda de Deus, tanto o pai e a mãe foram convencidos de que ela estava grávida por Deus, pelo Espírito Santo do Senhor. E o próprio José, Mateus mesmo nos fala como foi, também foi convencido por Deus que aquela gravidez era obra do Senhor. Bem, mas eles não tinham ideia de que na casa deles, ali de Maria, aquela menina, aquela adolescente, agora carregava no seu ventre o próprio Deus encarnado, o Messias tão aguardado por tantos séculos. Lá no Éden, Deus já estava anunciando a vinda desse Messias para Adão e Eva antes deles saírem do paraíso, do Éden. Veja como havia uma expectativa da vinda deste Messias. Durante toda a história do Velho Testamento, o Antigo Testamento, nós vemos sempre o Antigo Testamento, como a Bíblia em geral, apontando para Jesus, para o Messias. Assim, o nascimento de Jesus ocorreu no tempo de Deus e do jeito de Deus. Ainda, o nascimento do Senhor Jesus ensina que Deus sempre cumpre as suas promessas. Desde o Éden, o Senhor tem prometido à humanidade que enviaria aquele que esmagaria a cabeça da serpente do diabo, aquele que viria aniquilar as obras do diabo, aquele que viria nos oferecer salvação eterna, paz. Ah, o Senhor Jesus, durante todo o Antigo Testamento, nós vemos Deus de diversas formas apontando para a vinda do Messias, para o primeiro Natal. Exatamente. Mesmo no judaísmo, quando as leis cerimoniais exigiam a morte de uma ovelha para que pudesse assim as pessoas estarem se acertando com Deus, aquela ovelhinha, ela apontava para Jesus, o Cordeiro de Deus. Isso mesmo, durante todos aqueles anos, milhares de anos, o Senhor sempre prometeu que um dia o Messias viria, que um dia aconteceria o que hoje nós chamamos de Natal, o primeiro Natal. Deus sempre cumpre as suas promessas.
E sabe, meu amigo, minha amiga, uma promessa que Deus fez é que esse Jesus, o Messias, que veio a este mundo 2000 anos atrás, morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados e ao terceiro dia ressuscitou vencendo a morte. Esse Jesus que depois de ressurrecto, 40 dias depois, ele ascendeu aos céus. Esse Jesus, Deus prometeu, voltará, voltará, não mais para salvar, mas para julgar. Ele voltará, a segunda vinda do Senhor Jesus. Assim como a primeira vinda, o Senhor cumpriu essa promessa, ele haverá de cumprir a segunda vinda do Senhor, que virá em nuvens e todo olho verá essa segunda vinda. Você está preparado para ela? Eu espero que sim. Ele pode vir a qualquer momento. Estejamos preparados. E nós precisamos nos preparar aceitando Jesus como Senhor e Salvador. Precisamos nos preparar buscando viver uma vida reta diante do Senhor. O nascimento do Senhor Jesus, nós ainda observamos nesse texto, prova o amor de Deus por nós. Exatamente. Veja o que diz o versículo 23. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado de Emanuel, que significa Deus conosco. Deus conosco. Esse é o significado. Esse é o recado do primeiro Natal. Deus conosco. Significa que Deus quer viver comigo e com você. Deus quer ter comunhão conosco. Mas o pecado rompeu essa comunhão da humanidade com o Senhor. Mas Deus, através de Jesus, nos oferece a oportunidade de novamente vivermos em comunhão com Ele. Porque Jesus morreu pagando os nossos pecados. Se nós crermos em Jesus e o recebermos como Senhor e Salvador, para isso Ele veio a este mundo, para isso existe o Natal. O Natal não existe por causa do Papai Noel. O Papai Noel é uma criação dos homens. E tem aí a fantasia, uma coisa cultural. Não há problema algum de você curtir isso. O problema é se você permitir que essa fantasia roube o sentido do Natal, que é a vinda de Jesus a esse mundo. O Senhor Jesus veio a esse mundo, o Senhor Jesus veio para nos oferecer salvação. Deus conosco. Quando você recebe Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, você então passa a ter uma vida de comunhão com Ele. Não apenas nesse mundo, mas quando a morte chegar, você sai desse mundo e vai para o céu, vai para a comunhão eterna com o Senhor, como a Bíblia diz, na Jerusalém eterna, onde Deus enxugará de nossos olhos toda lágrima, onde não haverá mais doença, não haverá mais pecado, e nós viveremos para todo sempre na santa presença de Deus e dos seus santos anjos. Porém, se a morte bater à nossa porta e nós não estivermos salvos, não estivermos com o nosso nome escrito no livro da vida, então a Bíblia nos ensina, Jesus nos ensina, que após a morte seremos condenados por nossa própria opção de não ter entregue a vida a Jesus, seremos condenados ao inferno, à morte eterna. É isso que você quer para a sua vida? Não é isso que Deus quer. Deus quer que você seja salvo. Deus quer que você entregue sua vida a Jesus, confie em Jesus, não em religiões nem em religiosos, mas em Jesus, para ser o Senhor e o Salvador da sua vida. Para isso existe o Natal, para isso Ele veio ao mundo, para que Deus tivesse comunhão com você. A Bíblia diz que Deus, o Senhor Jesus, está à porta e bate. Se você abrir a porta da sua vida, Ele entrará e terá comunhão com você e você com Ele. Mas você precisa abrir a porta. Deus não arroma as portas. O Natal é um recado de Deus, recado de que Ele ama você, que Ele se importa com você, que Ele quer ter comunhão com você. Deus conosco. Ah, querido amigo, minha querida amiga, o Natal é maravilhoso.
Eu gosto muito da árvore de Natal porque ela tem bastante luzinha piscando. Isso porque Jesus é a luz do mundo. Ele veio para iluminar as nossas vidas, a nossa mente, o nosso coração. Jesus, o Senhor do Natal, Ele quer entrar na sua vida, na sua família. Ele quer salvar você. Ele quer te dar uma razão para viver. Ele quer te dar paz. Ele quer te dar salvação. Ele quer te dar amor. E você? Você quer dar a sua vida para Jesus? Entregue a sua vida ao Senhor Jesus. Confesse Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E você então celebrará o verdadeiro Natal. Que Deus abençoe a sua vida. A Igreja Batista Videira deseja a você um Feliz Natal. Ou seja, um Natal centralizado em Jesus. Deus abençoe a sua vida. Que bom, que gostoso que é o Natal, não é mesmo? Agora nós vamos ouvir uma mensagem musical e eu convido você a que seja bem atento a esta música edificante que você ouvirá agora a seguir. Tentaram me parar, me fazer desistir, mas eu não vou negar a fé que há em mim. Eu tenho a missão, eu vou seguir Jesus, porque eu não abro mão do Evangelho da cruz. Mesmo que pedras venham contra mim e com palavras queiram me intimidar, maior é aquele que está em mim. Com Jesus sempre vou me levantar. Eu olho para Jesus, pro amor de Deus na cruz, eu clamo Abba Pai, ó vem com seu poder. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz, nada pode parar o autor da vida. Mesmo que pedras venham contra mim e com palavras queiram me intimidar, maior é aquele que está em mim. Com Jesus sempre vou me levantar. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz, eu clamo Abba Pai, ó vem com seu poder. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz, nada pode parar o autor da vida. Pode um silêncio até gritar que Deus me abandonou. Eu vivo pela fé e tenho um Deus que estende a mão pra me levantar. Sei em quem eu tenho crido e quero
Deus toca, renova, transforma. Tenho vida em Deus, vida em Deus. Tenho força em Deus, esperança em Deus. Tenho tudo em Deus. Eu olho para Jesus, pro amor de Deus na cruz. Eu clamo, Abba, Pai, ó, vem com seu poder. Eu olho para Jesus, pro amor de Deus naquela cruz. Nada pode parar o autor da vida. Jesus te ama. Então, gostou da música? Não foi uma mensagem maravilhosa? Então é isso mesmo. Olha, a Igreja Batista Videira, ela tem a sua sede aqui em Hortolândia, no Jardim Amanda, e os cultos presenciais aos domingos às 9h30 da manhã. Você é nosso convidado. Nesse tempo de pandemia, estamos tendo apenas esta reunião presencial aos domingos às 9h30. E lá nós temos pastor Vantuil, os demais irmãos, não é? Pregando a palavra, louvando a Deus. É um culto de 1 hora, como a lei determina, mas absolutamente repleto da presença de Deus. Você será muito bem-vindo. E temos também a nossa Igreja Batista Videira lá em Ribeirão Branco, no Vale do Ribeira. Que você é nosso convidado, tá bom? Bom, nós agora vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. E a irmã Josi, ela que mora em Santos, mas participa da nossa igreja aqui, essa querida irmã estará nos elevando a Deus em oração. Oremos com a irmã Josi. Quando tudo deixares no altar. Oremos. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, nós queremos, antes de mais nada, agradecer por nossa vida, agradecer pela nossa igreja, a Igreja Batista Videira, agradecer pela sua mão poderosa sobre a nossa vida, agradecer porque o Senhor tem nos mantido até aqui em segurança. Nós queremos agradecer por tudo que o Senhor tem feito através de nós. Queremos agradecer pelos projetos missionários que o Senhor tem mantido e que tão efetivamente têm sido cumpridos e que têm sido tão abençoadores. Queremos agradecer pelas finanças de nossa igreja, que tão fielmente o Senhor tem mantido. Nós queremos agora pedir por cada membro da nossa igreja, que o Senhor alcance, Senhor, que o Senhor dê alegria, que o Senhor olhe o coração de cada um, que o Senhor veja o sofrimento que cada um esteja passando, que o Senhor dê a alegria que cada um precisa, que o Senhor esteja ao lado de cada um, Senhor, que o Senhor possa estar suprindo a necessidade de todos nós, Senhor, que possamos estar juntos tão brevemente. Olhe, Deus, para o mundo, olhe, Deus, para o sofrimento do mundo, que essa pandemia logo acabe, renove as nossas forças, que possamos, Senhor, ter a esperança necessária para que possamos ser
a esperança do mundo. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. A Igreja Batista Videira tem muita alegria de ter você assistindo este vídeo. Por isso, nós pedimos que você inscreva-se no nosso canal, que você divulgue esse canal e também deixe aí o seu joinha, seu like, isso vai nos ajudar muito. A nossa igreja deseja que você tenha uma semana maravilhosa na presença do nosso Deus. Obrigado por assistir o nosso vídeo, nossa mensagem, nosso culto aqui no canal da Videira. E você que é membro da Igreja Batista Videira, olha, compartilhe com outras pessoas para que muitas pessoas possam ser abençoadas por esse canal. Deus a todos abençoe.